Museu Joaquim Caetano da Silva, localizado no centro de Macapá. O trabalho que eu já gostou. Quem foi? Vou te contar quem foi esse cidadão, tá? Nascido no Rio Grande do Sul no dia 2 de setembro de 1810. Em 1824 já estava em Paris. Em 1828 ele já era médico formado na Universidade de Montpellier. Em 1838 retorna ao Brasil, onde foi professor de português e língua grega no Colégio Dom Pedro II e foi diretor daquele educandário até 1851, quando foi nomeado embaixador. Em 1851 foi nomeado cônsul na Holanda, também trabalhou em Haia, trabalhou na Bélgica e em Nápoles. Foi diplomata durante muitos anos, representando o Brasil, inclusive na questão do limite entre o Brasil e Suriname. Em 1851, o imperador Dom Pedro II nomeou Joaquim Caetano para ser embaixador na Holanda. Em 1861, ele lança o livro La Oiapoque et l'Amazonie. E por que a importância desse cidadão ao Amapá? Caetano da Silva, ele não aceitava que a França quisesse tomar 300 quilômetros quadrados do Brasil, um litígio que durou 200 anos. Então ele resolveu fazer um livro com riqueza de detalhe, onde o Barão do Rio Branco, em 1900, utilizou esse livro para defender o limite entre a França e o Brasil, que ficava entre Oiapoque e Rio Araguari. Essa questão que foi vencida pelo Barão do Rio Branco em 1900 em Berna, na Confederação Suíça. E por utilização desse livro, lançado em 1861, ele também mostrou ao imperador Dom Pedro II a importância do detalhe que ele fez desse livro. Então foi através, por isso que ele é homenageado aqui no Amapá, foi uma peça fundamental na questão do contestado do Amapá, que foi vencido em 1900 pelo Barão do Rio Branco. Joaquim Caetano da Silva, ele foi fundador do Instituto Histórico e Geográfico do Brasil. Ele também foi diretor do Arquivo Brasileiro, tá? E veio a falecer no dia 28 de fevereiro de 1873 e foi enterrado em Niterói, no Rio de Janeiro. Joaquim Caetano da Silva também foi fundador da Academia Brasileira de Letras e ocupou a cadeira 19, que pertencia a Alcindo Guanabara. Em 1948, o governador Janari Gentil Nunes, governador do Território Federal do Amapá, criou o Museu Territorial, inclusive para abrigar todas as histórias existentes no Amapá. Inclusive, aqui nesse museu existem os pertences pessoais do governador Janari Gentil Nunes, bem como existem artefatos da cultura Cunani, Maracá, e aqui também existe a bandeira do Triunvirato, onde o herói Gabrielzinho,
junto com o cônego Domingo Malteiros e Desidério Antônio Coelho, criaram um triunvirato, e aqui estão a farda, né, e a espada que foi dada pelo Exército Brasileiro em homenagem a esse herói brasileiro da questão do Amapá. Nesse museu também contém muitos painéis históricos da história amapaense, inclusive da herança cultural, que é o Mar Abaixo, tá? Além da Macapá antiga, né? Do século XX, início do século XX, Macapá com século XX, início do século XX, Macapá com seus casarões, aqui as tentativas da terra do Puju, o contestado franco-brasileiro, dessa importância muito grande para nós amapaenses. Aqui no museu conta a história de Nova da Luzia, que foi o primeiro nome de Macapá quando pertencia ainda à coroa espanhola. Como eu falei para vocês, gente, aqui está artefato, né, da arqueologia amapaense, da cultura Cunani e Maracá. Tá? Você pode ver aqui e ver essa cultura riquíssima da nossa civilização antiga, que moraram nas terras amapaenses. Como vocês podem ver, gente, aqui está todo registrado a pesquisa feita em 1895 pelo grande cientista Emílio Goide. Uma curiosidade de Joaquim Caetano da Silva. Em 1952, o então governador Janari criou uma comemoração para mostrar aos amapaenses o Joaquim Caetano da Silva. E por incrível que pareça, ele conseguiu a exumação do corpo dele em Niterói e trouxe para cá, para o Amapá, e hoje se encontra guardado aqui nesse museu. O que o Janari queria? O Janari criou um decreto criando uma praça e ia colocar o resto mortais póstumo do Caetano da Silva aqui no Amapá. Mas o tempo se passou e ele foi para um lado, foi para o outro, foi transferido para vários locais e hoje estão aqui o resto da Silva. Ok. Em 1967, o então governador Ivanhoé Martins criou o Museu Territorial Joaquim Caetano da Silva. Em 1974, o governador João Lisboa Freire ele vinculou o Museu Territorial Joaquim Caetano da Silva ao Museu Industrial do Amapá. Em 1988, o governador Jorge Nova da Costa extingue o Museu Joaquim Caetano da Silva e cria o Plantas Medicinais Valdomiro Gomes. Em 1990, o governador Gilto Garcia cria, em definitivo, o Museu Histórico Joaquim Caetano da Silva, inclusive colocando esse prédio, que é o segundo prédio mais antigo do estado do Amapá. Tá? Esse prédio foi construído em 1895 pelo então intendente Corolano Finéia Jucá. Em 1998, o Museu Histórico Joaquim Caetano da Silva é transferido para o prédio da Fortaleza de São José de Macapá. E depois de uma revitalização desse prédio,
desde dezembro de 2022, ele está funcionando das 9 às 18 horas, de segunda a sexta, gente. Quem quiser visitar, nós temos uma biblioteca riquíssima com várias informações daqui do Amapá. E pasme vocês, ele não tem monitoração de vigilância, é por isso que ele tem esse horário especial. Para finalizar esse vídeo, gente, uma curiosidade. Joaquim Caetano da Silva, ele se formou em médico, mas nunca exerceu a função de médico. E também ele nunca pisou em terras amapaenses. Tá? Esse prédio homenageia esse grande cidadão que fez um feito muito importante pelo estado do Amapá. Visite o nosso museu e venha conhecer um pouquinho mais dessa história que eu terminei de contar para vocês.